Eu sempre soube que não era a filha preferida, mas nunca imaginei até onde meus próprios pais seriam capazes de ir. Passei a vida inteira obedecendo, ajudando, pagando, acreditando que, se eu fizesse tudo certo, um dia seria amada de verdade. Até que meu pai me fez uma exigência absurda: bancar a festa de aniversário luxuosa dele. Eu paguei R$ 55.000, achei que, dessa vez, seria diferente. Me enganei. Na véspera da festa, ele rasgou meu convite na minha frente e disse, sem qualquer remorso, que só tinha me usado pelo dinheiro. Minha irmã riu. Minha mãe ficou em silêncio. Foi ali que algo dentro de mim morreu, e algo muito mais forte nasceu. O que eu fiz depois mudou tudo, e eles jamais imaginaram que eu teria coragem de ir tão longe. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Meu nome é Larissa Azevedo, tenho 34 anos, sou gerente financeira em uma multinacional e, por mais irônico que pareça, sempre fui tratada como um investimento da família, nunca como filha. Cresci aprendendo cedo que amor, naquela casa, vinha com condições. Eu não era escolhida, não era protegida, não era prioridade. Eu era responsável. A que dava conta. A que resolvia. A que pagava. Minha irmã mais nova, Camila, sempre foi o oposto de mim. Onde eu era cobrança, ela era carinho. Onde eu recebia exigências, ela recebia desculpas. Camila é sensível, minha mãe dizia. Você é forte, Larissa. Forte. Essa palavra virou sentença. Forte o suficiente para engolir humilhações. Forte o suficiente para ceder. Forte o suficiente para nunca reclamar. Meu pai, Roberto, sempre deixou claro quem mandava. Na casa dele, como fazia questão de dizer, não havia espaço para questionamentos. Obedecer era virtude. Discordar, ingratidão. Minha mãe, Helena, nunca me defendeu. Assistia a tudo em silêncio, como quem concorda sem precisar dizer. Eu saí de casa cedo. Trabalhei dobrado, estudei à noite, construí minha vida sozinha. Mesmo assim, nunca consegui me desligar totalmente deles. Havia sempre uma ligação, um pedido, uma emergência conveniente. E eu ajudava. Sempre ajudava. Talvez por hábito. Talvez por esperança. Talvez por uma parte de mim que ainda acreditava que, um dia, eu ouviria, temos orgulho de você. Esse dia nunca veio. O pedido que mudaria tudo chegou numa terça-feira à noite, por mensagem do meu pai, sem rodeios, sem cuidado. Larissa, vou fazer uma festa de aniversário de alto nível este ano. Algo à altura da nossa família. Você vai pagar. Não era um convite. Era uma ordem. Liguei na hora, achando que tinha entendido errado. Não tinha. Ele explicou com calma irritante cada detalhe: salão sofisticado, buffet renomado, banda ao vivo, decoração assinada. R$ 55.000. Disse isso como quem fala o preço do pão. Você tem condições. Não seja egoísta. Minha mãe concordou. Camila riu ao fundo, dizendo que o pai merecia algo grandioso. Eu tentei argumentar, mas fui interrompida. Você sempre teve tudo porque soube obedecer. Não estrague isso agora. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Eu sabia que não era justo. Sabia que não era certo. Mas também sabia que, se dissesse não, viria o castigo emocional de sempre, o silêncio, a culpa, a acusação de abandono. E, mais uma vez, eu cedi. Paguei tudo. Cada transferência, cada contrato assinado, cada comprovante enviado era como um pedaço meu sendo arrancado. Nenhum agradecimento. Nenhuma gentileza. Apenas a expectativa de que eu cumprisse meu papel. Nos dias seguintes, acompanhei à distância os preparativos.
Camila se envolveu como se fosse dona da festa. Minha mãe opinava em tudo. Meu pai apenas aprovava, satisfeito. Eu não era incluída nas conversas finais. Quando perguntava algo, ouvia: relaxa, já está resolvido. Na véspera da festa, fui até a casa dos meus pais levar alguns documentos que haviam pedido. Foi ali, naquela sala onde cresci me sentindo invisível, que tudo desabou. Meu pai estava sentado, sério. Camila ao lado, mexendo no celular. Minha mãe em pé, braços cruzados. Ele me estendeu um envelope dourado. Meu nome escrito à mão. Aqui está seu convite. Antes que eu pudesse reagir, ele puxou o papel de volta, rasgou em 2, depois em 4, depois em pedaços menores, jogando tudo no chão. Só te usei para pagar pela festa, disse, sem elevar a voz. Pagar não te dá o direito de ser convidada. Camila levantou o olhar e completou, com um sorriso frio: obedeça ao papai. É ele quem manda. Seu dever é apenas aceitar. Naquele instante, algo dentro de mim quebrou. Mas não foi fraqueza. Foi clareza. Eles achavam que aquela história terminava ali. Mal sabiam que, a partir daquele momento, tudo estava apenas começando. Saí da casa dos meus pais sem dizer uma palavra. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque, pela primeira vez, entendi que qualquer palavra seria inútil. A porta se fechou atrás de mim com um som seco, e eu fiquei alguns segundos parada na calçada, respirando fundo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meu convite rasgado ainda estava na sala deles, espalhado pelo chão, como se fosse lixo. Como se eu fosse lixo. Entrei no carro e dirigi sem destino por quase 1 hora. O rádio desligado, o celular jogado no banco do passageiro. Minha cabeça repetia cada frase, cada olhar, cada sorriso de desprezo. A frieza do meu pai. A submissão confortável da minha mãe. O prazer quase infantil da Camila ao me colocar no meu lugar. Cheguei ao meu apartamento já de madrugada. Um lugar que conquistei sozinha, com meu esforço, meu salário, minha disciplina. Um lugar que, ironicamente, sempre foi visto por eles como extensão daquilo que eu podia oferecer, nunca como fruto do que eu era. Joguei a bolsa no sofá, tirei os sapatos e sentei no chão da sala, encostada na parede. Ali, pela primeira vez em muitos anos, chorei sem tentar me controlar. Mas o choro não durou muito. A dor começou a dar espaço para algo diferente. Uma sensação incômoda, mas lúcida. Eu comecei a ligar os pontos. Não era só aquela festa. Não era só o convite rasgado. Aquilo era o resumo da minha vida inteira. Eu sempre fui aceita enquanto fosse útil. Enquanto pagasse. Enquanto resolvesse. Enquanto obedecesse. Levantei e fui até a cozinha. Peguei um copo d'água, mas minhas mãos tremiam. Não de medo. De raiva. Uma raiva silenciosa, concentrada, diferente de tudo que já senti. Não era impulso. Era decisão se formando. Peguei o celular. Tinha várias mensagens no grupo da família. Fotos do salão sendo montado. Camila comentando a decoração. Minha mãe reclamando de um detalhe no buffet. Meu pai mandando um áudio curto: está tudo dentro do planejado. Planejado. A palavra ecoou. Abri o aplicativo do banco. Olhei para o histórico de transferências. Cada pagamento feito por mim nos últimos meses. O valor total da festa. R$ 55 mil. Dinheiro que saiu da minha conta, do meu trabalho, do meu tempo. E, mesmo assim, eu não era considerada digna de estar presente. Bloqueei o grupo da família. O silêncio que veio depois foi quase assustador. Nenhuma cobrança. Nenhuma ordem. Nenhuma culpa sendo jogada sobre mim. Apenas eu e meus pensamentos. Pela primeira vez, não havia ninguém me dizendo o que fazer. Fui até o quarto e sentei na cama. A imagem do meu pai rasgando o convite voltava como um filme mal editado. A tranquilidade com que ele fez aquilo me mostrou algo que eu vim evitando aceitar:
ele nunca achou que eu fosse embora. Nunca achou que eu reagiria. Sempre teve certeza de que eu engoliria tudo, como sempre fiz. Camila também. Ela cresceu vendo que podia dizer qualquer coisa para mim sem consequência. Que podia me humilhar, me diminuir, me usar como caixa eletrônico emocional e financeiro. E minha mãe sempre escolheu o caminho mais fácil, ficar ao lado de quem gritava mais alto. Levantei de novo, agora com a mente clara demais para dormir. Abri o notebook. Não para trabalhar, mas para entender exatamente onde eu estava envolvida naquela festa. Contratos. Pagamentos. Serviços. Tudo estava no meu nome. Absolutamente tudo. Eu tinha exigido isso por hábito profissional, sem imaginar que um dia faria diferença. Fazia. Percebi, então, que meu pai acreditava que o dinheiro era a única coisa que eu tinha a oferecer. Que, depois de pagar, eu voltaria para o meu lugar de sempre, fora da mesa, fora das decisões, fora da família. Ele estava errado. Fechei o notebook devagar. Ainda não era hora de agir. Não naquela noite. A festa seria no dia seguinte. E eu precisava de calma, estratégia e, principalmente, tempo. O que eu tinha aprendido ao longo da vida era que agir por impulso sempre me colocava em desvantagem. Dessa vez, seria diferente. Deitei na cama e encarei o teto escuro. Não senti culpa. Não senti pena. Senti algo novo. Um tipo de liberdade que vinha acompanhada de uma pergunta que nunca tive coragem de fazer antes: e se eu parasse de obedecer? Essa pergunta não me deixou dormir. Mas, pela primeira vez, a insônia não me enfraqueceu. Ela me preparou. Acordei cedo no dia da festa. Não porque estivesse ansiosa, mas porque meu corpo já entendia que algo definitivo estava prestes a acontecer. Olhei o celular por instinto. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Era como se eu tivesse deixado de existir no momento em que cumpri minha função. Aquilo confirmou tudo o que eu precisava saber. Levantei, tomei banho com calma e preparei um café simples. Cada gesto era consciente. Não havia pressa. A festa seria à noite, mas eu não iria. Não como convidada. Talvez nem como espectadora. Ainda não sabia exatamente o que faria, apenas sabia que não pisaria naquele salão como figurante da própria humilhação. Por volta das 10 da manhã, meu pai ligou. O nome dele apareceu na tela, acompanhado de uma tranquilidade quase ofensiva. Atendi. Larissa, está tudo certo para hoje? O que exatamente você quer dizer com tudo certo? Perguntei, mantendo a voz neutra. Os fornecedores, os pagamentos, essas coisas. Não quero surpresas. Nenhuma menção ao convite rasgado. Nenhuma explicação. Nenhum pedido de desculpas. Apenas controle. Está tudo como foi combinado, respondi. Ótimo, ele disse, satisfeito. Então não inventa problema. Desligou sem esperar resposta. Fiquei alguns segundos olhando para a tela apagada do celular. A naturalidade com que ele falava comigo depois do que fez era quase assustadora. Para ele, aquilo não tinha sido um excesso. Tinha sido um lembrete de hierarquia. Decidi sair. Não para o salão, mas para caminhar. Precisava organizar os pensamentos longe das paredes que sempre absorveram minhas frustrações. Andei por ruas que não frequentava, sentei em um café pequeno, observei pessoas desconhecidas vivendo suas próprias vidas. Ali, ninguém me conhecia como a filha que ajuda. Eu era só eu. No início da tarde, Camila mandou mensagem. Não se atrasa para fazer as últimas transferências, tá? Papai está nervoso. Li e não respondi. Minutos depois, outra mensagem. Para de drama. Você sabe que não é sobre você. Sorri pela primeira vez naquele dia. Ela tinha razão em uma coisa, nunca foi sobre mim. Sempre foi sobre o que eu podia oferecer. Sobre o quanto eu podia ser sugada antes de reclamar.
Voltei para casa e sentei novamente em frente ao notebook. Revisei cada contrato com atenção. Buffet. Decoração. Banda. Iluminação. Tudo confirmado, tudo pago, tudo sob minha responsabilidade. Não havia nada de legal em eu ser a contratante. Pelo contrário, aquilo me dava direitos que meu pai sequer imaginava. O relógio marcava 5 da tarde quando minha mãe ligou. Larissa, você não vai vir aqui ajudar a Camila a se arrumar? Ajudar em quê, exatamente? Não começa, ela respondeu, irritada. Hoje não é dia para ressentimentos. Ressentimentos. Como se tudo fosse exagero meu. Mãe, falei com calma, ontem eu deixei de ser convidada da festa que paguei. Hoje, não faz sentido eu estar aí. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você sabe como seu pai é. Não precisava levar aquilo tão a sério. Aquilo. Eu levei a sério porque foi sério, respondi. Mas não se preocupe. Não vou atrapalhar. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Às 6:30, começaram a chegar notificações. Fotos do salão quase pronto. Camila posando para stories. Minha mãe elogiando os arranjos. Meu pai, orgulhoso, brindando antecipadamente com amigos. Tudo acontecendo como se eu nunca tivesse existido. E, naquele momento, algo se encaixou de vez dentro de mim. Eles não sentiam medo de me perder. Porque nunca acharam que eu fosse embora. O erro deles foi acreditar que obediência é infinita. Que humilhação não cansa. Que alguém que sempre cede nunca aprende a dizer basta. Olhei novamente para os contratos abertos na tela. Respirei fundo. Ainda não. Não era a hora exata. Mas estava próxima. Muito próxima. A festa começaria em poucas horas. E, quando começasse, nada sairia exatamente como eles esperavam. Às 7:40 da noite, o celular voltou a vibrar. Dessa vez, não era a família. Era o gerente do salão. Boa noite, Larissa. Só confirmando, seguimos o cronograma normalmente? Normalmente. A palavra soou estranha, quase irônica. Seguimos, respondi. Mas quero ser avisada de qualquer alteração. Qualquer uma. Ele concordou, educado, sem questionar. Afinal, eu era contratante. Desliguei e encostei o telefone na mesa. Fiquei alguns segundos observando a tela escura, como se ela pudesse refletir a mudança silenciosa que acontecia dentro de mim. Não era vingança cega. Eu não queria gritar, expor, humilhar em público. Não queria ser como eles. O que eu queria era simples e profundo, retomar o controle. E controle, eu sabia, não se exerce no impulso. Se exerce com precisão. Às 8 em ponto, o salão abriu as portas. As notificações começaram a chegar em cascata, convidados entrando, garçom circulando, música ambiente. Vi tudo à distância, como quem assiste a um filme sabendo de um detalhe que os personagens ainda ignoram. Meu pai me ligou às 8:15. Larissa, o fornecedor de iluminação quer confirmar algo contigo. A naturalidade dele ainda me chocava. Sim, eu sei, respondi. Eles vão me ligar. Então atende rápido. Não garantimos nada sem você. Sem você. Engoli a vontade de rir. Poucos minutos depois, o telefone tocou de novo. Iluminação. Em seguida, a banda. Depois, o buffet. Todos educados, todos profissionais, todos falando comigo como sempre falaram, com respeito. Porque, no papel, eu era responsável. Na prática, também. Às 9, sentei no sofá da sala com uma taça de vinho. Não era comemoração. Era ritual. Uma forma de me manter centrada. A televisão estava ligada, mas sem som. Eu não precisava de distração. Precisava de clareza. O celular vibrou com uma mensagem da Camila.
O bolo atrasou. Resolve isso. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Não senti raiva. Senti algo mais frio. Mais firme. Respondi apenas, já estou cuidando. E estava. Às 9h20, o gerente do salão me ligou novamente, com a voz um pouco mais tensa. Larissa, houve uma solicitação do seu pai para alterar o horário da banda. E? Expliquei que qualquer mudança precisa da sua autorização. Fechei os olhos por um instante. Mantenha tudo como está no contrato, falei. Nada muda sem minha confirmação por escrito. Entendido. Desliguei sentindo o peso real da situação. Meu pai, acostumado a mandar, agora dependia da minha palavra para que a própria festa funcionasse. E ele ainda não tinha percebido isso por completo. Às 9h40, o telefone tocou novamente. Desta vez, ele não manteve o tom calmo. Larissa, o que está acontecendo? Acontecendo com o quê? Estão me dizendo que tudo precisa passar por você. Que tipo de jogo é esse? Jogo. A palavra me fez respirar fundo. Não é jogo, respondi. É o contrato. Você sabe muito bem que eu mando. Ontem você deixou isso bem claro, falei, sem elevar a voz. Hoje, quem decide sou eu. Silêncio do outro lado. Você está estragando minha festa. Não, corrigi. Estou apenas cumprindo exatamente o que foi acordado. Desliguei antes que ele respondesse. Meu coração batia forte, mas não era medo. Era algo próximo de alívio. Pela primeira vez, eu não estava pedindo espaço. Eu estava ocupando. Às 10, minha mãe ligou. Não atendi. Camila ligou 2 vezes. Ignorei. Mensagens começaram a se acumular, o tom mudando aos poucos, de ordens para irritação, de irritação para preocupação. Eu observava tudo sem responder, consciente de que cada minuto de silêncio era uma mensagem em si. Olhei pela janela. A cidade seguia normal. Pessoas indo e vindo, vidas acontecendo. E, em algum salão elegante, minha família começava a entender que algo estava fora do lugar. Não era o buffet. Não era a música. Não era a decoração. Era a ausência de controle. E eles ainda não sabiam o quanto isso custaria. Às 10h30 da noite, o telefone voltou a tocar. Desta vez, atendi. Não por impulso, mas porque sabia que o momento havia chegado. Larissa, você enlouqueceu? A voz do meu pai veio alta, tensa, sem qualquer tentativa de disfarçar o desespero. O que você está fazendo? Encostei as costas no sofá e respirei fundo antes de responder. Estou fazendo exatamente o que você me ensinou a vida inteira, obedecendo às regras. Que regras? Ele gritou. As do contrato. As que eu assinei. As que dizem que nada acontece sem minha autorização. Do outro lado, ouvi vozes abafadas, gente falando ao mesmo tempo, alguém pedindo calma. A festa estava cheia. E, mesmo assim, começava a desandar. Você não pode fazer isso comigo, ele disse, agora num tom mais baixo, quase implorando. Não hoje. Sorri sem humor, ontem também não era o dia certo para me humilhar, respondi. Mas você fez. Ele ficou em silêncio. Não aquele silêncio confortável de quem manda, mas o silêncio desconfortável de quem percebe que perdeu algo importante. Enquanto falávamos, meu celular vibrava sem parar. Camila mandava mensagens em sequência. Para com isso agora. Você está passando vergonha para a família inteira. O papai está sendo ridicularizado. Ridicularizado. Engraçado como, até ali, a preocupação nunca foi comigo. Atende o telefone, ela escreveu por fim. Você vai se arrepender. Atendi. Você acha bonito o que está fazendo? Ela disparou, sem cumprimentos. Bonito não, respondi. Necessário. Você só tinha que pagar e ficar quieta, ela cuspiu. Era só isso. A frase ecoou dentro de mim como confirmação final.
Exatamente, respondi com calma. Era isso que vocês esperavam. E é por isso que não vai acontecer. Desliguei antes que ela pudesse continuar. Às 11, o gerente do salão ligou novamente, desta vez com a voz claramente nervosa. Larissa, seu pai está exigindo mudanças que não posso autorizar sem você. Não autorize, respondi. Siga o contrato. Isso vai gerar desconforto. Eu sei. E eu sabia mesmo. Poucos minutos depois, recebi uma ligação que não esperava, o responsável pelo buffet. Houve um problema com a liberação do serviço completo, ele explicou. Precisamos de confirmação final para seguir com a segunda parte do evento. Olhei para o relógio. Quase meia-noite. A parte mais cara da festa ainda não tinha começado. Segure, respondi. Eu retorno. Desliguei e fiquei alguns segundos olhando para o teto. Meu coração batia forte, mas minha mente estava clara. Aquilo não era um acesso de raiva. Era consequência. Tudo estava acontecendo exatamente como deveria. Meu pai ligou de novo. Larissa, chega, ele disse, a voz quebrada. Você provou seu ponto. Agora resolve isso. Resolva isso. Como se eu fosse funcionária dele. Meu ponto não era provar nada, respondi. Era mostrar que você não manda mais em mim. Você vai acabar com a nossa família, ele tentou. Não, corrigi. Eu só parei de sustentar uma mentira. Do outro lado, ouvi alguém chamando meu pai. Um convidado. Talvez um amigo importante. Talvez alguém percebendo que algo estava errado demais para ser ignorado. O que você quer? Ele perguntou, cansado. Respeito, respondi. Algo que você nunca me deu. Desliguei. Pouco depois, começaram a chegar mensagens de números que eu não tinha salvo. Tios. Primos. Pessoas que nunca me ligaram para saber se eu estava bem, mas agora tinham opinião formada sobre mim. Isso é desumano. Você passou dos limites. Família é família. Apaguei sem responder. A festa continuava, mas já não era um espetáculo impecável. Havia atrasos. Confusão. Sussurros. E, principalmente, um homem acostumado a mandar percebendo, diante de todos, que não tinha mais poder algum. E aquilo era só o começo. Pouco depois da meia-noite, o telefone tocou novamente. Desta vez, era um número desconhecido. Atendi. Larissa, aqui é o síndico do prédio dos seus pais. Meu estômago se revirou, mas mantive a calma. Pois não. Seu pai pediu que eu entrasse em contato. Ele disse que você está bloqueando pagamentos importantes. Respirei fundo. Até o prédio agora. Não estou bloqueando nada, respondi. Todos os contratos da festa foram assinados por mim. O que está acontecendo é consequência direta das decisões dele. Houve um breve silêncio do outro lado. Entendo, o síndico respondeu, refletindo. Ele parecia bastante alterado. Alterado. Aquela palavra trouxe uma imagem clara à minha mente, meu pai, vermelho de raiva, cercado por convidados, tentando manter a pose enquanto o castelo começava a ruir. Desliguei e deixei o celular sobre a mesa. Meu coração estava acelerado, mas minha mente nunca esteve tão firme. Eu não sentia prazer naquilo. Sentia justiça. Minutos depois, minha mãe ligou. Não ignorei dessa vez. Larissa, pelo amor de Deus, ela começou, a voz embargada. Isso já foi longe demais. Foi longe demais ontem, respondi. Quando ele rasgou meu convite. Você sabe que seu pai é impulsivo, ela tentou justificar. Não, interrompi. Ele é autoritário. E você sempre permitiu. Ela ficou em silêncio. Um silêncio diferente. Pesado. Camila está desesperada, continuou. Seu pai está passando vergonha. Vergonha não mata, respondi. Humilhação corrói.
E essa eu vivi a vida inteira. Minha mãe suspirou fundo. O que você quer, Larissa? Pensei por alguns segundos antes de responder. Quero sair desse lugar onde só existo quando sou útil. Ela não respondeu. Desligou. Às 1 da manhã, o gerente do salão me ligou pela última vez naquela noite. Larissa, muitos convidados estão indo embora. Seu pai decidiu encerrar a festa mais cedo. Encerrar. A festa dos sonhos, reduzida a murmúrios e despedidas apressadas. Obrigado por me avisar, respondi. Faça o fechamento conforme o contrato. Desliguei e me levantei. Fui até a varanda. A cidade estava silenciosa, iluminada por postes e janelas acesas. Pensei em quantas vezes abri mão de mim mesma para manter aquela família confortável. Quantas vezes aceitei menos do que merecia só para evitar conflitos. Meu celular vibrou com uma mensagem da Camila. Você conseguiu. Papai está arrasado. Espero que esteja feliz. Li sem pressa. Depois respondi. Não estou feliz. Estou livre. Bloqueei o número dela. Minutos depois, mais mensagens começaram a chegar. Primos, tios, conhecidos. Alguns acusavam, outros tentavam negociar. Todos falavam em perdão. Ninguém falava em respeito. Desliguei o telefone. Naquela madrugada, dormi pouco, mas dormi em paz. Pela primeira vez, não acordei pensando no que devia a alguém. Não acordei esperando cobranças. Não acordei com medo de decepcionar. No dia seguinte, acordei com o sol entrando pela janela e uma sensação estranha de leveza. Preparei café, sentei à mesa e, pela primeira vez em muitos anos, não senti culpa por escolher a mim mesma. Sabia que aquilo ainda não tinha terminado. Haveria consequências. Silêncios longos. Tentativas de manipulação. Talvez arrependimentos tardios. Mas uma coisa era certa, eu não voltaria atrás. Eles passaram a vida inteira me ensinando a obedecer. Agora, aprenderiam o preço disso. Os dias que se seguiram foram estranhamente silenciosos. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhuma tentativa imediata de reconciliação. Era como se, depois do colapso da festa, minha família tivesse entrado em estado de choque. Sempre foram barulhentos quando mandavam. Nunca souberam o que fazer quando perdiam o controle. Na segunda-feira, voltei à rotina de trabalho. Reuniões, relatórios, decisões importantes. O mundo seguiu normalmente, e isso me surpreendeu. Por anos, vivi acreditando que minha família era o centro de tudo. Que sem eles eu ficaria vazia. Mas ali estava eu, funcionando, respirando, existindo. Inteira. Na quarta-feira à noite, encontrei um envelope sob a porta do meu apartamento. Reconheci a letra da minha mãe imediatamente. Abri sem pressa. Dentro, uma carta longa, cheia de justificativas. Falava de exageros, de emoções do momento, de como meu pai estava abalado e de como Camila não quis dizer tudo aquilo. Nenhuma linha dizia, me desculpe. Nenhuma reconhecia o que fizeram comigo. Era mais uma tentativa de me puxar de volta para o lugar de sempre. Rasguei a carta e joguei no lixo. Na semana seguinte, meu pai apareceu no meu trabalho. Não avisou. Não pediu autorização. Entrou na recepção como se ainda tivesse direito à minha vida. Quando a secretária avisou, senti um frio no estômago, não de medo, mas de confirmação. Ele ainda achava que mandava. Desci para o saguão. Ele parecia menor. Não fisicamente, mas na postura. A arrogância tinha rachaduras. Precisamos conversar, disse, sem cumprimentar. Você precisa. Eu não, respondi. Ele respirou fundo, irritado. Você exagerou. Humilhou a família inteira. Não corrigi. Vocês fizeram isso sozinhos. Falou da festa, dos comentários, do constrangimento. Falou dele.
Sempre dele. Quando finalmente se calou, fiz algo que nunca tinha feito antes. Não expliquei, não me justifiquei, não pedi que me entendesse. Você me ensinou que pagar não dá direito a nada, disse calmamente. Aprendi a lição. Agora, não devo mais nada. Ele tentou usar o último recurso. Eu sou seu pai. E eu sou sua filha, respondi. Ou pelo menos fui, enquanto isso significou algo além de obediência. Virou as costas sem responder. Foi embora sem se despedir. E, curiosamente, não senti dor. Senti encerramento. Camila tentou contato dias depois, por redes sociais. Mensagens longas, dramáticas, misturando culpa e acusação. Dizia que eu quebrei a família, que exagerei, que as coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse ficado no meu lugar. Bloqueei. Algumas pessoas disseram que eu deveria perdoar. Que família é família. Que sangue pesa mais que tudo. Mas nenhuma dessas pessoas viveu o que eu vivi. Nenhuma delas pagou com dinheiro, dignidade e anos da própria vida para manter uma estrutura que só existia às minhas custas. Hoje, meses depois, minha vida é mais silenciosa. Não no sentido de vazio, mas de paz. Não há cobranças inesperadas. Não há ordens disfarçadas de pedidos. Não há medo de decepcionar. Aprendi que amor não exige sacrifício constante. Que respeito não se implora. E que cortar laços não é crueldade quando o vínculo só existe para te ferir. Perdi 55 mil reais. Ganhei algo que não tem preço. Minha autonomia. Minha dignidade. Minha liberdade. E, pela primeira vez, isso basta. Se essa história tocou você de alguma forma, curta esse vídeo agora, que isso ajuda muito o canal a continuar trazendo relatos fortes e reais como esse. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma história nova. Cada inscrição faz diferença. Agora eu quero saber de você, se estivesse no lugar dessa filha, você faria o mesmo? Você continuaria obedecendo e engolindo humilhações ou teria coragem de colocar um ponto final, mesmo sendo família? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu leio todos com muito carinho. E escreve também de qual cidade você está assistindo, porque eu faço questão de passar e deixar um coração no seu comentário. Se essa história pode ajudar alguém que vive algo parecido, compartilhe o vídeo. Às vezes, uma história chega exatamente em quem mais precisa ouvir. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.